Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer com vocês um tour pelo template Minha Biblioteca. Esse template foi criado a partir da minha necessidade de documentar e centralizar as informações de leitura que eu faço hoje em dia em um só lugar, de uma forma prática e rápida, e eu espero muito que ajude vocês também. Já aqui na telinha do Notion, eu só quero lembrar vocês que esse não é um vídeo ensinando vocês a criar uma página do zero, nem tampouco explorando funcionalidades básicas do Notion, como, por exemplo, alterar nome de página, criar páginas do zero. Esse não é o intuito. Eu vou te mostrar o que eu estruturei dentro desse template, para você avaliar se faz sentido com aquilo que você já faz atualmente na sua rotina, se você gostaria de usar um template assim para otimizar suas leituras, e aí você compra o template e explora ele com maior detalhe. Claro que eu sempre estou disponível para conversar com vocês lá no Instagram, tá bom? O meu arroba é leiturasdalua. Fiquem à vontade para me chamar e a gente poder bater papo sobre esse template aqui. Falando efetivamente do template, então vamos lá. Aqui nós temos uma capa, o título. Eu comecei o template com uma frase porque é uma coisa que eu gosto. Eu acho que tem tudo a ver com o universo literário e particularmente com a minha vida também, até no meu Notion pessoal, eu tenho também uma frase que é num contexto um pouco diferente. Aqui nós já temos um toggle com um celularzinho. Isso vai fazer mais sentido quando você abrir o template no celular. Mas qual é a ideia aqui? Uma das dificuldades que eu tinha quando eu comecei a mexer com Notion é que eu não estava sempre perto de um computador ou de um notebook. E fazer algumas funções básicas pelo celular era um pouco difícil, eu tinha que entrar em algumas páginas, enfim. Para sanar isso, foi criado aqui esse toggle com o celularzinho. Então aqui você faz facilmente algumas coisas por meio de botões. O primeiro botão você cadastra um livro, o segundo você cadastra uma citação e o terceiro você registra o seu hábito de leituras. Isso vai ficar mais claro quando eu entrar nas páginas de cada um deles, tá bom? Descendo um pouquinho aqui então, nós temos essa área que, digamos assim, vai ser o dashboard desse template. De pronto, aqui a gente já vê um cronômetro. A ideia desse cronômetro é ajudar vocês no hábito de leitura. Aqui você pode configurar, alterar esse tempo para mais, para menos, enfim. Você também pode alterar os tempos das pausas, qual é o seu tempo de pausa curta, qual é o seu tempo de pausa longa. Aí você dá o start aqui, ele vai cronometrar e você consegue garantir algumas metas diárias de leitura. Existem algumas pessoas que gostam, por exemplo, de fazer uma meta diária de ler 10 minutos por dia de um livro. Isso funciona aqui também se você tem esse propósito, tá bom? Depois a gente tem aqui qual é a leitura atual. Vai ficar mais claro para vocês dentro de cada página, mas aqui é um filtro, nada mais é do que um filtro de uma da base de dados, né, que é a base de dados geral, que vai puxar os livros que estão com o status lendo. Então, olhando aqui, ó, o status desse livro é lendo. E aí aqui não precisa ter apenas um livro, tá? Se você estiver lendo 2 ou 3 livros, ele também vai aparecer aqui. Lidos do mês funciona com a mesma lógica. Aqui vão aparecer os livros que vão estar ticados como lido e no mês de novembro. Lembrando que esse filtro precisa ser alterado mensalmente, tá bom? Aqui nós temos novembro, mas olha, quando mudar para dezembro, você precisa vir aqui e trocar o mês. A nossa próxima sessão é a sessão de tibiar, então, próximas leituras. Aqui a gente tem um filtro que é quando você tem um livro, ou ele está emprestado do Kindle Unlimited, ou seja, você já tem ele em mãos, já está pronto para ler, e a prioridade dele é próximas leituras. Mais uma vez, vai ficar um pouco mais claro quando a gente abrir a página geral, porque lá nós vamos explorar propriedade por propriedade de cada livro. Mas aqui, só para ficar um pouco mais claro para vocês agora, a ideia é que você coloque livros que você já tem em mãos e que você gostaria de ler imediatamente. Assim que acabar a leitura atual, você quer pegar esse livro aqui como próximo. E aqui é a mesma coisa, você pode ter uma listinha, não precisa ser um livro único, tá bom? Aqui do lado direito nós temos o índice com todas as páginas. Eu vou entrar uma a uma, mas primeiro eu vou só finalizar aqui a home do dashboard, tá bom? Descendo mais um pouco, nós temos aqui outro toggle, e aqui a ideia é fazer uma lista com checkbox com todas as metas de leitura do ano. Eu deixei aqui alguns exemplos, e aí dá pra ver que quando você dá um check, ele fica riscadinho. Você pode adicionar muitas outras aqui, e ele vai descendo sem problemas nenhum, independente da quantidade. Do lado direito, nós temos o resumo.
Nada mais é do que uma seção que vai reunir informações importantes sobre as leituras do seu ano. Então, por exemplo, aqui nós temos: eu li 2 de X livros, porque você precisa preencher aqui com a sua meta do ano. Tantas páginas em 2024, a média de avaliação dos livros foi 4,3 e quantos livros foram favoritados naquele ano. Conforme você for alimentando a database, né, o banco de dados base, isso aqui também vai sendo alterado. Por fim, nós temos aqui o controle de hábitos de leitura. Esse é um controle bastante simples. A ideia é você encontrar aqui o dia, aqui o mês e você ticar quando você tiver lido, nos dias que você tiver lido. E no final do ano você vai ter uma visão anual de quantos dias você leu no ano no total. A próxima sessão é uma sessão de projetos. Normalmente a gente se envolve em alguns projetos de leitura, né? Eu, por exemplo, tenho o 30 clássicos para ler antes dos 30 anos e um clube do livro. Então, aqui nessas páginas é que você vai relacionar essas informações. A ideia é que você puxe por filtros lá do banco de dados original, você puxe esses projetos. Eu mostro para vocês depois como fazer isso, tá bom? E aqui, por fim, tem minha estante. Então, aqui a gente tem até alguns filtros já pré-determinados que vocês podem usar e também podem alterar sem problemas, caso vejam necessidade, tá? Então, na minha estante pode ter alguns critérios. Então, eu quero filtrar por tenho, tá? Esses 3 aqui são os que eu tenho. Eu quero filtrar pelos que são e-book, físicos. Acumulados são aqueles que a gente tem na prateleira, mas a gente não sabe mais se quer ler, tá bom? Então aqui nessa listinha você consegue ver se tem alguma coisa que você quer de repente vender, mandar para doação, etc. Lidos de 2023, 22 e 21, que são os 3 anos aqui de quando eu estou gerando esse template, que é em 2024, mas isso também pode ser ajustado por meio de filtros. E por fim aqui uma parte de arquivo. Aqui nada mais é do que a documentação da quantidade de livros lidos por ano, anualmente. O meu template, ele tem de 2018 a 2023, e antes de 2018 eu tenho ainda leituras mais antigas, mas eu não consigo precisar quais são os anos, então por isso ficou assim. Mas você pode abrir mais páginas aqui, caso você tenha mais anos que queira registrar. Ou você pode também deletar algumas páginas, se você quiser começar a registrar suas leituras a partir desse ano, sem problema nenhum. A ideia é que esse template seja usado anualmente e quando ele for fechado ao final do ano, você crie um arquivo desse aqui para esse template. Como em 2023, 22 e 21 eu não fazia ainda essa organização pelo Notion, então quando a gente entrar aqui não vai ter só lidos do ano, mas a ideia é que a partir de 2024 isso aqui fique mais retroalimentado, tá bom? Vamos falar então sobre cada página do índice, tá bem? Todas as leituras vai reunir todos os livros, o banco de dados base que vai movimentar toda essa engrenagem. Minha estante são os livros que estão atualmente com você, comprados ou emprestados do Kindle Unlimited. Leitura de 2024 são os lidos. Hábito de leitura é uma página que vai reunir as mesmas informações que estão aqui no dashboard, mas ela guardadinha aqui e também facilita, né? Para você não ter que rolar toda a página, principalmente no celular. Se você quiser dar uma olhada no hábito de leitura, é bom ter uma página aqui no índice. O wishlist, que é, né, desejados. TBR, que são os próximos, os livros que estão na fila para serem lidos. Tem aqui uma página de exemplo de desafio, sagas, citações e autores para ler mais. Vamos abrir página por página aqui agora então. Começando por todas as leituras, que é o banco de dados base de todo esse template. Eu vou abrir aqui com vocês um livro e vou explicar critério por critério que a gente traz aqui dentro de cada leitura. Alguns desses critérios são importantes para fazer com que o template funcione automaticamente em todas aquelas outras informações que estão no dashboard. Outras são mero capricho, detalhe ou coisas muito pessoais que eu achava necessário ter, então vale você também avaliar se quer manter ou não todos esses critérios, tomando cuidado com as informações que vão impactar em outros bancos de dados, tá bom? Eu deixei aqui alguns livros cadastrados como exemplo para mostrar para vocês. A ideia é que você, se caso precise cadastrar um novo livro, você vai clicar aqui em nova página e aí vai começar a preencher. Particularmente eu prefiro preencher aqui do lado de fora, na planilha, eu acho que é um pouco mais rápido, mas fique à vontade para fazer como quiser. Se você quiser abrir
a página do livro e começar a preenchê-lo aqui dentro também é possível. Eu vou deixar o livro em tela cheia pra gente passar aqui critério por critério, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui com o livro Sejamos Todos Feministas. A capa já foi linkada aqui, eu pego o link da Amazon pra fazer isso, pra não pesar no Notion, porque o Notion gratuito tem um limite, tá, de arquivos que você pode subir nele, então eu prefiro pegar pelo link, que não gasta esse espaço. Qual o formato? Então aqui a gente tem e-book físico, audiobook e HQ para você escolher. Quem é o autor? Eu deixei aqui cadastrado todos os autores que eu li, mais para facilitar, para vocês não terem que cadastrar um por um. Mas se fizer sentido, vocês quiserem também cadastrar um por um, fiquem à vontade para mexer como melhor se encaixar na sua rotina. Mesma coisa com o gênero, tá? Eu deixei aqui também, mas você pode escolher outros, cadastrar e retirar o cadastro de alguns deles. O gênero do autor, essa é uma propriedade que eu considero importante, porque eu gosto de apoiar o trabalho de mulheres, então para mim é importante entender quantos livros por mês eu leio de mulheres, quantos livros eu leio de homens, etc. Qual é a editora que lançou esse livro, qual a página que você está atualmente, quantas páginas tem no total do livro, e aí quando você preencher esses dois aqui já vai aparecer o progresso. Então, por exemplo, se eu estivesse na página 30 nesse livro, apareceria aqui automaticamente o 47. Qual o tipo de livro? Então eu separei principalmente 3 categorias: ficção, técnico e não ficção. Não ficção a gente engloba ali, eu particularmente, né, livros de religiosidade, espiritualidade, biografias e entre outros. Categoria de técnico, eu normalmente encaixo livros que tenham a ver com o meu trabalho, seja para criação de conteúdo, seja como redatora criativa. Descendo mais um pouco, a gente vai ter então o status de tenho. E aí eu criei esses status que são tenho, se você já tem, desejado, se você ainda não tem e quer comprar, devolvido do KU, emprestado do KU. Qual é a diferença entre os dois? Emprestado é o livro que está com você atualmente, devolvido é que você já leu ou você nem leu e já devolveu. Então não tá hoje na sua biblioteca do KU. Se você quiser ter esse livro, você vai precisar emprestar ele novamente ou comprar, tá bom? E não mais, porque às vezes a gente lê um livro alguns anos atrás e a gente já doou, ou vendeu, ou trocou, e aí eu gosto de deixar isso documentado também, que eu já tive um dia, mas hoje eu não tenho mais. Qual o status? Então, quero ler, relendo, lendo, abandonei e lido. A data, essa data, gente, é a data de conclusão da leitura, tá bom? Qual é o mês? E aí alguém pode dizer assim, nossa, mas se tem a data, por que aqui tem o mês também? É por uma questão de automatização de algumas outras tabelas, tá bom? Aí é importante. A data tem mais a ver com o ano. Então, se foi em novembro de 2024, novembro de 2023, etc. Qual é a nota? E aí a nota também, a gente tem 2 desdobramentos pelo mesmo motivo. A nota real, ela é importante lá para o database de dados gerais, de resumo do ano. Lá, para eles tirar a média, não daria para ser esse formato de estrelinha, teria que ser número mesmo. Então, por isso que a gente dá aqui uma nota por estrelinha, de uma forma mais visual, mas também a gente faz uma nota real. Outro motivo é porque tem algumas pessoas que gostam de documentar aqui, por exemplo, que elas vão dar 3,5 estrelas para um livro, mas na verdade ela gostaria de dar 3,8. E aqui nas estrelinhas não tem a opção, né? Não vai ponto por ponto, na verdade vai de meio em meio. Enquanto que aqui é possível você colocar essa diferença, uma quebra, né, de alguns números. Se foi favoritado, você põe um coraçãozinho, se não, não. Quantas quotes você fez daquele livro? Quantos destaques você fez? E aí, abrindo um parênteses, que aqui também é um dado que tem mais a ver com a minha experiência pessoal de leituras. Eu gosto de saber o quanto eu me envolvi com aquela leitura, e isso está muito relacionado à quantidade de quotes, tá bom? Qual o ano da primeira publicação daquele livro? Isso também é uma coisa muito pessoal minha. Eu gosto de saber se é um livro contemporâneo, se é um livro de época, qual o século em que ele foi escrito e publicado, para entender um pouco mais sobre o contexto também da história. Quais são os projetos? Então aqui, entre aquela página que eu comentei com vocês, que é para você controlar quais projetos você está envolvido no momento e quais leituras têm relação com isso. Essa é uma propriedade que é de relação. Então, você vai adicionar aqui os projetos. Ela está vinculada à página projetos de leitura. E o que aparecer lá vai aparecer aqui. Se não tiver ainda criado lá o projeto, por exemplo, agora eu decidi que eu quero ler livros do Shakespeare, por exemplo, e eu acabei de decidir, então eu ainda não tenho o projeto cadastrado na outra database, mas eu já tenho o livro. Você pode vir aqui em mais,
criar o título, aí ele vai mostrar que não tem, e aí tem aqui a opção, ó, nova página, ler todos os livros do Shakespeare, e aí fica aqui, então, um novo projeto. Sagas é a mesma coisa, também é uma propriedade de relação, e aqui, gente, eu deixei todas as minhas sagas, porque, mais para dar uma ideia para vocês de como funciona, depois a gente vai entrar na página de sagas e vai ficar mais claro, tá bom? Mas basicamente aqui você escolhe entre uma delas ou cadastra uma nova, assim como você fez em projetos. A prioridade é quando esse livro não é lido, né? Então você tem algumas categorias aqui. Eu numerei de 1 a 4 para deixar mais claro qual é a prioridade. Então, aqui é a prioridade 1, é uma leitura que eu quero fazer como uma próxima leitura. Prioridade 2, eu quero ler ainda esse ano. 3, futura, não sei se esse ano ou ano que vem. E 4, não sei nem se quero ler, né? Porque tem alguns livros que a gente compra, passa muito tempo, e aí a gente, eu não quero, não tô mais na vibe, não quero, não sei se eu quero ler, e aí é mais pra manter esses status aqui. Essa propriedade de dias é o seguinte, algumas pessoas gostam de registrar o período em que elas leram um livro. E elas colocam um intervalo de datas. Então, por exemplo, se eu comecei um livro no dia 10 e eu terminei de ler no dia 18, normalmente elas consideram que esse livro foi lido em 8 dias. Eu, por outro lado, gosto de considerar como dias lidos os dias que eu realmente peguei o livro para ler, porque eu costumo usar de 2 ou 3 leituras ao mesmo tempo. Então, tem dias, às vezes, se eu comecei o livro no dia 10 e terminei no dia 18, nesse meio tempo eu li outros livros, então não foi que eu demorei 8 dias para ler esse livro. Esse livro eu peguei em 4 dias e eu li. Então é por isso, eu gosto de colocar os dias reais aqui, de leitura, tá? Além da data de início e fim. Aqui na página de arquivo, você vai integrar esse livro com o ano respectivo em que ele foi lido, tá bom? E aí é importante mencionar que é legal a gente preencher isso aqui só depois que o livro for lido mesmo. Por quê? Essa é a propriedade que vai levar as informações lá para o resumo anual de leituras. Quando você já cadastrar o livro, se você já colocar ele aqui como 2024, aquelas fórmulas vão contabilizar que esse foi um livro que você leu, tanto em quantidade de páginas quanto em quantidade de livros lidos mesmo. E não é verdade. Então, só depois de ler, você normalmente tica aqui qual é o ano e aí coloca no arquivo, tá bem? Citações. Essa também é uma propriedade de relação. Ela vai se relacionar com a página de citações, então você tem esses dois caminhos. Você pode criar, jogar a citação aqui dentro e criar uma página lá em citações, ou criar uma página em citações e vir aqui e agregar essa citação aqui. Isso eu criei muito porque eu gostava da ideia de ver as citações numa lista, né? E aí eu achei que essa era a maneira mais fácil de fazer isso, tá bom? Esse aqui é o template que eu sugiro, que eu trago nesse Notion para vocês usarem, tá? É o que eu uso na minha organização pessoal de leituras. Então, eu uso aqui a evolução da leitura, eu coloco que dia eu li, então, por exemplo, dia 20/11, eu li 3%, no dia 21/11 eu cheguei em 5%, e assim sucessivamente, você pode ir adicionando aqui mais linhas conforme você vai lendo. E isso aqui é o que vai apoiar para eu entender quantos dias efetivamente eu li esse livro e poder alimentar aqui depois em dias totais. Considerações durante a leitura são coisas que eu noto na narrativa, que me agradam ou me desagradam, no enredo, na narrativa. Lugares e personagens, porque, gente, eu sempre me esquecia muito sobre onde se passava uma história, quem eram as pessoas envolvidas, principalmente livros com muitos personagens. Eu sinto que a gente sofre um pouco com isso, né, pra lembrar de todo mundo. Então, eu leio com uma página do Notion meio que aberta do meu lado, quando possível, claro, e eu vou anotando ali cada vez que eu vejo um personagem. Cada vez que eu vejo um lugar, eu vou anotando certinho pra depois eu poder fazer uma retrospectiva e não me perder. Bom, esse foi o tour aqui por dentro do livro com detalhes. Espero que tenha ficado claro para vocês. São muitas informações, mas particularmente eu gosto de ter todas as informações centralizadas ali num só lugar, tá bom? Vamos para a próxima página, então, que é a página Minha Estante. Aqui, como a partir dessa página são mais páginas de filtro daquela base de dados iniciais, eu vou passar somente pelos critérios que estão sendo filtrados, tá bom? Para vocês entenderem o contexto de cada uma. Minha Estante, como eu já disse lá no dashboard, é
tudo aquilo que tá comprado ou tá emprestado do Kindle Unlimited com você. Aqui a gente tem dois tipos de organização. Então, organização por formato, quais são os livros físicos, e-books, audiobooks e HQs. E por status. Então, se é um livro que eu tenho e eu quero ler, vai aparecer aqui. Se é um livro que eu tenho, mas eu já li, vai aparecer aqui nesse filtro. A próxima página é de leituras do ano. Então, a mesma coisa, o filtro que ele tá puxando de acordo com aqueles livros que você já leu. Aqui tá falando para eu fazer upgrade do meu plano, porque eu já usei esse gráfico na minha organização pessoal, no meu template. Eu mostro para vocês em seguida, tá bom? Mas aqui a gente vai ter um gráfico de barras mostrando qual a quantidade de livros lidos por mês no ano, tá bom? Aqui embaixo nós temos as leituras em galeria, então esse formato com a capinha, uma nota aqui, se é favorito ou não, e aqui em lista. Tem gente que gosta também de ter esse número um pouco mais claro, né? Se é qual o total aqui. E aí essa visualização em lista ela vai facilitar isso, tá bom? Aqui a gente tem qual é o mês lido, qual é a nota dada e o nome do livro numa lista simples. Aqui então, mostrando para vocês como é que tá o meu gráfico no meu template pessoal. Fica nítido aqui que em janeiro eu estava com todo o gás, fevereiro também, março deu uma quedinha, abril aumentou 1, maio deu uma quedinha, junho foi um fiasco, julho eu li 2 livros, agosto 3 e assim sucessivamente até chegar no mês de novembro. A ideia é que vocês duplicando o template e alimentando as informações, vocês tenham uma visualização parecida com essa. Voltando aqui para o nosso dashboard, a próxima página que a gente vai olhar é a de hábito de leitura. Então, é aquilo que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Aqui é mais, assim, uma página que vai guardar as informações daquela que está lá do lado de fora no dashboard mesmo, na home, né? E aqui a gente tem a soma de quantos itens foram marcados ao longo do mês. Então, por exemplo, para outubro, tá dizendo aqui que foram marcados 7 dias lidos. E aí, considerando 31, né, seria 7 de 31. Conforme você vai preenchendo, esse número vai sendo alterado aqui embaixo, tá bem? A próxima página é a wishlist, que nada mais é do que os livros que você gostaria de comprar. Aqui, então, os filtros que a gente usou foi próximas leituras, quero ler esse ano e futuras, então por prioridade de leituras inicialmente, e depois por tipo de livro. Se você quer comprar livros de ficção, vai estar nessa lista, não ficção nessa lista e técnicos nessa, tá bom? São listas simples, então aqui, por exemplo, em ficção nós temos como próxima leitura 1984, aparece o nome do autor, qual o gênero e qual é a editora que lançou esse livro. E a mesma coisa aqui, então ler em 2024 O Pequeno Príncipe, o autor, o gênero e a editora. A próxima página é a TBR, que é nada mais, nada menos do que to be read, então para ler, né? A gente tem aqui o filtro de é para ler e eu tenho, ou é para ler e qual é a prioridade dessa leitura. Então, os livros que você tem que está emprestado do Kindle Unlimited vão aparecer nessas duas colunas e por prioridade. Então, o que é próxima leitura, o que é 2024, futura e não sei se quero ler, vão aparecer ali ordenado certinho. A próxima página é o exemplo de desafio. Então aqui eu tenho até escrito desafio 30, que é um desafio que eu estava fazendo, né? O filtro dessa página é ali pela propriedade de projetos. Então toda vez que você colocar que um livro faz parte do projeto 30 clássicos, por exemplo, que é esse aqui que a gente está vendo, ele vai aparecer aqui nessa dashboard certinha. E aí a gente tem aqui o desafio e a gente tem algumas outras visualizações, como quero ler, em andamento e lidos. Por quê? Pode ser que dentro do desafio você tenha 10 livros quero ler, 2 em andamento e 3 lidos, por exemplo. É para você ter essa visão mais clara de como está caminhando o seu desafio ou projeto de leitura, tá bom? A página de sagas, ela tem uma estrutura um pouco diferente. Ela tem essa bolinha que vai caminhando em percentual aqui conforme você vai avançando nas leituras. Daí eu quis deixar aqui as minhas sagas para vocês poderem ver isso com um pouco mais de clareza. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, O Ceifador, que é uma saga que eu estou lendo. Aqui você vai colocar quais são os livros, então tá vinculado lá com o seu banco de dados
matriz, digamos assim. Lá eu não cadastrei nenhum livro do ceifador, por isso que não tá aparecendo nenhum aqui, mas você pode cadastrar, você pode inclusive cadastrar por aqui, se você preferir, depois entrar lá e detalhar melhor. Quando você clica aqui, ó, ele abre a página, tá vendo? E aí você poderia detalhar melhor as informações. Voltando aqui então para a página da saga, a ideia é que você utilize essa propriedade de livros quando você já tiver terminado o livro. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Até então aqui está como número 0, total de livros da saga 3. Aqui tem a capinha da saga que você pode colocar também, adicionar tanto a capa da saga ou alguma outra imagem que você achar que faz sentido com o livro que você está lendo. O progresso é que ele vai ser atualizado automaticamente e aqui você tem alguns status. Quero começar, em andamento, em dia, abandonada ou finalizada. A diferença do em dia e o em andamento é que o em dia ele indica que, de repente, você sabe que essa saga vai ter 5 livros, só que você está lendo o segundo, mas ainda não foi lançado o terceiro, por isso que você está no segundo. Então você está em dia, não tem o que você fazer no momento com essa saga. Enquanto que em andamento são sagas que já tem o próximo livro lançado, você só ainda não conseguiu ler, mas você quer ler em algum momento, tá bom? Essa é a diferença principal. Bom, e aí eu vou adicionar aqui então um livro, O Ceifador, que eu adicionei agora há pouco. E aí vocês vão ver que vai mudar aqui os dados. Então, agora eu tenho um livro de 3 lidos e o progresso aumentou para 33%. Vocês podem alterar aqui para quantos livros a saga tiver, não tem problema nenhum. E aí, conforme vocês forem lendo e adicionando aqui no maisinho os títulos, ele vai contabilizando também. Então, nesse outro exemplo, se fosse uma saga com 8 títulos e eu li 2, eu estaria em 25%. Com os 2 livrinhos cadastrados. Aqui na carinha do dashboard vocês veriam assim, então. Esse aqui é uma saga que está em andamento com 25% e o nome da saga mais a capinha. Isso funciona para todas as sagas que você quiser cadastrar nessa página, tá bem? A página de citações, ela é simplesmente uma página de citações mesmo, tá nessa visualização de galeria. Você pode cadastrar por aqui ou lá no livro, como eu já mostrei anteriormente. Aqui, basicamente, você vai digitar qual é a citação e aqui na propriedade livro, você vai colocar qual é o livro que essa citação tem relação, para aparecer lá também na propriedade do livro. Aqui eu deixei alguns exemplos, então... As coisas têm vida própria, tudo é questão de despertar a sua alma. Eu coloquei aqui como relacionado a, por exemplo, o livro Sejamos Todos Feministas. E assim sucessivamente. Aqui, então, relacionado com um perfume ou Alice no País das Maravilhas e etc. Por fim, nós temos a página de autores para ler mais. Esse é um controle que eu particularmente gosto de manter, separando autores de ficção e não ficção. Eu tinha também aqui uma página de técnicos, mas eu não tenho tantas referências por autor para técnicos, mas claro, você pode criar. Essa é uma lista simples, então, com um checkbox mesmo. Então, você vai colocar se você leu. O que eu particularmente considero autores para ler mais esse ano. Então, esse ano eu já li um pouco mais de Carla Madeira, Taylor Jenkins Reid, Agatha Christie. Ainda falta ler Colin Hoover, Stephen King, etc. Comecei um projeto de não ficção, então tem bastante autor que eu ainda não li de não ficção. Mas a ideia é que seja aqui um guia para quando eu pensar, putz, o que eu gostaria de ler agora? Você já saber, eu vou entrar lá na minha lista de autores para ler mais e ver se tem algum deles que eu tô na vibe no momento que eu queira começar algum livro. Bom, esse foi o tour pelo template Minha Biblioteca. Ele já está disponível para compra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bem? Até mais!